Suspensão dos consignados por 180 dias. Isso realmente vai acontecer? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu me chamo Thiago Ribeiro, sou advogado e nós vamos ter uma conversa séria sobre essa questão da suspensão dos consignados, tá? Ainda essa semana eu vi já aqui no YouTube vídeo de pessoas falando sobre a suspensão dos consignados de 180 dias, que foi um requerimento da CPI, do presidente da CPI, Carlos Viana, senador Carlos Viana, e a gente precisa entender essa questão, tá? E colocar um ponto final nessa questão de suspensão dos consignados, tá? Para você não ficar vendo um monte de informação por aí, né, achando que vai suspender e que você vai deixar de pagar os consignados, enfim, tá? Vamos por partes, ok? A primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: esse assunto de suspensão dos consignados não surgiu com um projeto de lei, nem com medida provisória, nada disso, tá? Não foi uma questão de partido político. Esse assunto ele surgiu na CPI do INSS, ok? A CPI do INSS, como você já sabe, ouviu muita gente em relação aos descontos indevidos, tá? Mas, além disso, eles analisaram os empréstimos consignados, tá? E segundo a CPI do INSS, o relatório da CPI do INSS, mais de 1.600.000 contratos estavam com suspeita de alguma irregularidade, tá? E aí o que acontece? A CPI, né, por meio do presidente, senador Carlos Viana, entendeu e fez o requerimento, tá, para os órgãos competentes para que houvesse a suspensão dos consignados. Para quê? Para analisar os contratos, tá, de empréstimos consignados para ver se tinha fraude ou não tinha, para ver se os contratos realmente foram assinados pelas pessoas, tá, se o banco, cumpriu as regras que eram determinadas pelo INSS. Então, a ideia era suspender os consignados por 180 dias, tá? Para fazer análise e auditoria desses contratos, tá? E aí existiu uma discussão se essa suspensão ia valer para todo mundo, para analisar todos os contratos na sua totalidade, ou só para esses 1.600.000 contratos com suspeitas aí de irregularidades, ok? Mas, como nós sabemos, a CPI do INSS acabou, tá? Não tem mais CPI do INSS, ela acabou, e aí não chegou a dar tempo, pelo que eu vi, tá, e pelo que eu entendo, de concretizar essa suspensão dos consignados por 180 dias, ok? E aí tem gente falando que a Defensoria Pública da União tá pedindo a suspensão dos consignados, concorda com a suspensão dos consignados por 180 dias, só que a gente tem que analisar isso muito friamente e entender o que realmente está acontecendo, tá? Eu busquei um resumo aqui, tá bom? No Google. E o que nós temos de notícia é o seguinte, ó: a Defensoria Pública da União atua para proteger aposentados e pensionistas contra descontos indevidos e empréstimos fraudulentos no INSS, ok? Não só a Defensoria Pública, como se você procurar um advogado particular e falar que teve um desconto indevido, ele vai ingressar com processo provavelmente, tá? Para discutir isso no judiciário, ok? Ó, continuando aqui, ó. O órgão recomenda que o INSS suspenda os descontos imediatamente após a contestação do beneficiário, sem exigir documentos adicionais durante a apuração. Então, pelo que nós vimos aqui, a Defensoria Pública da União, ele recomenda que o INSS suspenda, tá? Suspenda os descontos assim que a pessoa fizer a contestação do empréstimo, ok? Por exemplo, você teve um empréstimo fraudulento na sua conta. Aí você foi na Defensoria Pública da União, falou: olha, eu tive um empréstimo fraudulento. Então, pelo que nós entendemos aqui, vimos aqui na notícia, a Defensoria Pública da União já recomenda que o INSS suspenda, tá? Sem pedir documentos adicionais durante a apuração que vai ser feita no processo, por exemplo, tá bom? Porque isso acontece muito, nós sabemos que existem muitas pessoas que sofreram fraude, tá, nos seus empréstimos consignados, tá? E o que acontece? As pessoas estão pagando as parcelas, ok? Pagando as parcelas e não receberam o dinheiro foi para conta de um terceiro. Isso é um absurdo, né? Não faz sentido nenhum, ok? Não faz sentido nenhum, ok? Se o INSS recebe um requerimento de empréstimo consignado, eu entendo que essa informação devia triangular com o banco, ok? Se foi feito empréstimo no nome, por exemplo, do Sr. João, ok? E o dinheiro cai na conta do Sr. Pedro, para mim isso já teria que ser barrado,
né, devia ter um mecanismo de segurança para barrar isso. Fala, como assim? O senhor João fez um empréstimo consignado, o empréstimo vai para o senhor Pedro, né, o valor vai para o senhor Pedro, e o senhor João vai ficar pagando as parcelas consignadas? No meu entendimento, isso já teria que ser barrado, tinha que ter uma tecnologia para barrar essa situação, para que houvesse pelo menos uma diminuição dessas fraudes. Tá? Por quê? O dinheiro só poderia cair na conta da pessoa que fez o empréstimo consignado. Tá? Jamais poderia ir para a conta de um terceiro. Tinha que bater o CPF lá, né? Falou, olha, o CPF foi feito no empréstimo X, perdão, o consignado foi feito no CPF X e o dinheiro caiu na conta do CPF X. Então tá tudo certo, tá? Enfim, para mim tinha que ter uma triangulação, e isso deveria ter uma segurança maior, tá? Isso é um absurdo, né? E por isso que eu entendo que deve ser mesmo suspenso, tá? Mas, pelo que nós vemos aqui, não é uma questão automática. Você precisa ingressar com um processo, ou pela Defensoria Pública da União, ou contratar um advogado particular e pedir a suspensão desse empréstimo consignado que você considera fraudulento. E eu entendo aqui, ó, que é uma recomendação da DPU, tá? Uma recomendação da DPU. Lembrando que num processo judicial é o juiz que manda no processo, tá? Eu entendo que o juiz vai analisar toda essa questão, ok? Aí tá aqui, ó. A atuação e as recomendações da DPU sobre a suspensão dos consignados envolvem os seguintes pontos: a suspensão cautelar, tá? A DPU, né, a Defensoria Pública da União, recomenda ao INSS a interrupção imediata dos descontos em folha assim que a fraude ou a cobrança devida for contestada, tá? E aí tem aqui, ó, acordo de ressarcimento para fraudes ocorridas entre março de 2020 e março de 2025, a Defensoria Pública da União firmou um pacto com o INSS, Ministério Público Federal e STF para a devolução administrativa dos valores descontados indevidamente. Lógico, se ficou comprovado que você teve um desconto, né, indevido, tá? Mesmo que seja, no meu entendimento aqui, numa forma administrativa, você tem que ter a devolução disso, tá? Você tem que ter a devolução desses valores que foram descontados indevidamente. Afinal, você sofreu uma fraude e o dinheiro não foi para você, tá bom? Aí tem mais aqui, ó. Bloqueio geral pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União determinou suspensão da concessão de novos empréstimos consignados, cartões e cartões de benefícios pelo INSS até que sejam implementadas novas travas de segurança. O que é que eu estava falando? Trava de segurança, né? Para que isso pare de acontecer, essas fraudes parem de acontecer, tá? E logicamente, se você for tentar fazer um empréstimo, talvez você esbarre aí nessa suspensão, tá bom? Da concessão de novos empréstimos, ok? E temos as novas regras de segurança, que é a biometria facial, tá? Que é o reconhecimento facial, que isso vai inibir, no meu entendimento, muito, né, as fraudes, mas talvez não vá deixar de acontecer, tá bom? Porque a gente sabe que quem está disposto a fraudar sempre encontra um jeito, vai talvez recorrer a novas formas, a novas táticas. Tá? Isso aqui é extremamente complicado. Eu fiz um vídeo sobre isso, de pessoas que estão se passando por agentes do INSS, né, batendo na cara das pessoas com colete, crachá, tudo falso. Tá? O INSS não vai bater na sua casa para te pedir prova de vida, nem te pedir dado nenhum. Tá? Não atenda e não atenda. Se alguém do INSS falar que é do INSS, melhor dizendo, for na sua casa. Isso não existe. Tá? Então, essa é a questão da suspensão dos consignados da Defensoria Pública da União. Né? A Defensoria Pública da União recomenda que o INSS faça essa suspensão, e no meu entendimento isso vai ter que passar por um processo judicial, por exemplo, tá? Passar por um processo judicial para análise do juiz, ok? Para ver, né, toda a questão do processo para suspender. E aí, no caso, se for, por exemplo, um processo judicial, essa suspensão, pode ser até maior que 180 dias se tiver uma cautelar, tá bom? Se tiver uma liminar aqui dizendo, né, reconhecendo que houve a fraude e vai manter suspenso até o final do processo. Se o processo durar um ano, o seu desconto pode ficar suspenso por um ano, tá? Então, pode ir além dos 180 dias, mas não é, no meu entendimento, de forma automática, tá? Não é de forma automática. É uma recomendação da Defensoria Pública da União. Então, toma bastante cuidado com as notícias que você
vê, escuta, tá, aqui no YouTube, da notícia que você lê, porque pode ficar parecendo que foi suspenso o empréstimo consignado por 180 dias, ou que foi requerimento de suspensão. E aí tem gente que acha que vai suspender mesmo, né? E aí faz dívida, aí chega no mês que vem, desconta, não suspendeu nada e você fez a dívida e fica com a dívida, tá? Eu já vi muitos problemas em relação à informação que é dada aqui no YouTube, tá? Ou em outros canais de comunicação, tá? Ou talvez em matérias. Tem gente que acreditou, né, e acredita que vai ter 14º salário, para você ter uma ideia, tá? 14º salário, para mim, já foi há muito tempo a possibilidade, tá? Eu nem entendo que sequer tem possibilidade disso acontecer mais, tá? E na época da pandemia pode ser que nós tivéssemos uma chance, mas no meu entendimento isso já passou. E tem gente que eu já vi, pessoa me parou já, né? É, já me parou, ok? No condomínio, falou: Thiago, eu assisto seus vídeos, né? Eu acompanho seu canal e teve uma pessoa X que acreditou nesse negócio de 14º, achou que o dinheiro ia cair, tá? E aí foi lá e fez um empréstimo para pagar com o 14º e está até hoje pagando esse empréstimo e o 14º não caiu, tá? Então toma bastante cuidado com as informações, tá bom? Não, no meu entendimento, não tem suspensão automática de benefícios, tá? Se você fizer um processo com a Defensoria Pública da União e eles recomendaram a INSS fazer isso, tiveram uma liminar, ok, tá? Isso, mas isso no meu entendimento é de processo para processo, tá? Mesmo que seja no administrativo, né? Depende muito, do meu entendimento pelo menos, de caso a caso. Acredito que eles vão analisar, tá? A documentação, ok? Se for no administrativo, e tomar bastante cuidado para você não pegar uma informação, né, que é dada às vezes, que pode ser dada às vezes pela metade, tá? E achar que está suspendendo e falar: beleza, vai suspender os empréstimos e eu vou conseguir gastar esse dinheiro. Tome bastante cuidado com isso, tá bom? Se você não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, ative as notificações, ok? Para você ficar por dentro das notícias que eu trago aqui no canal. E se você gostou do conteúdo, deixe seu like, seu comentário, explica pra gente aqui se você já sofreu fraude, de onde você fala desse nosso Brasil gigante, tá? Se você já contestou a fraude, que você possa ter sido vítima, tá? Se você já teve algum empréstimo consignado que foi fraude, que o dinheiro, em vez de cair na sua conta, caiu na conta de terceiro, tá? Deixa aqui nos comentários se você já passou por uma situação dessa e o que você acha de toda essa questão, tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado, um abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima.